Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por essa noite. Obrigado pelos dízimos, as ofertas que foram depositados aqui no gasofilácio, que significa lugar de luz. Que o Senhor abençoe teus servos, tuas servas que aqui ofertaram, que aqui dizimaram, que nada venha faltar na casa deles, que haja provisão, que haja alimento, que haja, Senhor, o mantimento necessário para o sustento de cada um aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa nossas vidas, Senhor, toma a minha vida diante de Ti também, que possamos aqui juntos meditar na Tua palavra, aprender mais com Teus ensinamentos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, nós vamos ler o texto bíblico daqui a pouco. Hoje é o Dia das Mães, certo? E mãe, como que mãe aprende a ser mãe? As que são mães aí, conta para nós, a mãe do William. Como que mãe aprende a ser mãe? Eu esqueci o nome da senhora, me perdoa. Dona Trindade, como que mãe aprende a ser mãe? Depois que ela tem filho, né? Existe um manual para mãe? Existe um manual para mãe? Não existe manual para mãe, para a mulher aprender a ser mãe. As mamães que estão aí, Dona Helenice, irmã Helenice, só teve um manual para te ensinar? Não, aprendeu na marra, não foi? Com os erros, com os acertos, com as dificuldades, mas também as mães também aprendem de outra forma. Com quem? Com outras mães, que ajudam, que dão um toque, dão um conselho, né? E as mães vão aprendendo com os avós, com a sabedoria, né, dos mais velhos, e as mães vão aprendendo. Mas teve uma mãe que não teve isso. Quem foi? Não, mãe. Maria tinha mãe, que era a Dona Ana. Quem que não teve mãe para ajudar? Eva. Eva não teve mãe para ajudar ela, para aconselhar, para ensinar a cuidar dos filhos. Imagina você que é mãe e não tivesse ninguém nessa face da terra para ajudar. Mas era mais fácil, não tinha fralda, não tinha coeiro, não tinha, nem usa coeiro mais, né? Não, né? Sou velho. Hoje é o que usa? Nada? Hã? Hoje é tudo fralda descartável, né? Olha que benção. Então Eva não tinha ninguém para ajudar ela. Eva não tinha mãe, não tinha sogra. Então, disso ela estava bem. Mas, estou brincando. Mas a Eva, ela não teve mãe, não teve com quem ensinar, não teve com quem compartilhar as coisas. Mas o que acontece? Se nós analisarmos a criação do homem, quando Deus criou o mundo e tudo, chegou num determinado ponto que Deus criou o homem, e Deus depois, ele falou alguma coisa em relação a tudo que ele tinha criado. A Bíblia diz que Deus falou que algo não estava... Gente, algo não estava bom. Glória a Deus pelos que responderam aí. Deus declarou que algo não estava bom. Faltava algo para o homem. Faltava algo na criação. O que faltava? A mulher. Faltava a mulher. Então, antes de completar a criação com a mulher, não estava bom. Deus, então, viu que a mulher seria algo bom. E Ele completou a criação. Havia algo de incompleto no primeiro homem. E Deus queria, ao criar a mulher, quando Deus declara, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como que ia multiplicar essa imagem e semelhança de Deus? Através da mulher. Então Deus deu um dom para a mulher de multiplicar a imagem e semelhança de Deus. Através dos filhos. Através dos filhos. E mesmo com o pecado de Eva e de Adão, com toda a consequência que teve o pecado, Deus não tirou uma coisa de Eva. A capacidade de ter filhos, ela foi preservada.
Ela foi preservada. E Eva aprendeu sozinha a ser mãe, e ela é conhecida como a mãe das dores do parto, que foi por causa dela que as mães sofrem essa dor aí, ó. Né? E nós vemos na história da Bíblia várias mulheres que servem de exemplo para nós hoje, tanto para as mães como para os homens, né? Para as solteiras, servem de inspiração. E nós vamos ver 3 mulheres aqui da Bíblia que nos trazem inspiração. E uma delas é a coragem. Temos várias mulheres, mães, corajosas na Bíblia. Mas uma mãe corajosa que nós vemos nos textos bíblicos se chamava Joquebede. A Bíblia diz que, num determinado período da história do Egito, né, do povo de Israel, o povo de Israel estava vivendo como no cativeiro lá no Egito, como escravos. E a Bíblia fala que eles estavam se multiplicando muito, 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 muito. E o faraó começou a ficar preocupado, porque aquele povo estava crescendo tanto, crescendo tanto, crescendo tanto, que poderia tomar o poder dos egípcios. Poderia tomar o poder dos egípcios, e o faraó começou a ficar com medo e preocupado. E o que o faraó fez? Teve uma estratégia para poder diminuir essa multiplicação dos israelitas. E o que ele fez? Chamou as parteiras e falou assim: olha, quando nascer menino, vocês matam, para poder não se multiplicar. Não tem homem, não vai ter o quê? Reprodução. E as mulheres eram boas por causa que elas cuidavam da colheita, cuidavam dos castelos, das casas dos nobres, né? E os homens eram o trabalho braçal. Só que ele queria, de certa forma, eliminar por um tempo a multiplicação do povo israelita. E aí o que aconteceu? As parteiras falaram assim: ixi, Deus não vai gostar disso não. E as parteiras não fizeram isso. Elas falaram com o faraó assim: não, quando a gente chega lá, as mulheres hebreias já deram à luz. Como que a gente vai matar? Não tem jeito, né? E aí faraó deu uma ordem para que fossem então assassinados todos os meninos, né? Acho que de 2 anos para baixo. E aí o que aconteceu? Existia lá uma israelita chamada Joquebede. E ela já tinha 2 filhos, Arão e Miriam. Então, quando o faraó deu essa ordem, ela tinha só esses 2. Mas logo em seguida, Joquebede engravidou de novo. E ela tentou esconder essa gravidez. Tentou esconder de todas as formas para que ela não fosse perseguida, para que os guardas e o pessoal do exército não olhassem para ela e começassem a ficar de olho para quando nascesse, eles irem lá e pegar o seu filho ou sua filha, né, o seu filho, se nascer esse menino. E aí o que aconteceu? Joquebede escondeu a gravidez e ela deu à luz a um menino. E Joquebede, então, escondeu ele em casa, para que ele não fosse assassinado. Ela desafiou a lei do faraó, uma ordem do faraó. Por quê? Por amor. Por amor ao seu filho, ela enfrentou todos os riscos para poder salvar aquela criança. Mas aí Deus deu uma estratégia para ela, porque ela viu que a criança estava crescendo. A criança estava crescendo, né? E aí o que ia acontecer? Ia acabar sendo descoberta. E Deus deu uma estratégia para ela, e ela fez direitinho conforme Deus colocou no coração dela ali. E ela pegou um cesto de um balaio, selou ele com betume, colocou aquela criança no cesto e colocou ele no rio. Por quê? Deus já estava preparando quem para estar na beira do rio? A princesa, a filha do faraó. E a princesa viu aquele cesto com aquela criança, se compadeceu, teve pena no seu coração, e ela pegou aquela criança. E aí a irmãzinha daquela criança, Miriam,
estava lá de butuca, foi lá, interviu, e ela falou o quê? Indicou a mãe dela, Joquebede, para cuidar daquela criança, para ser a ama de leite dele. E a princesa então manda chamar Joquebede. Manda chamar Joquebede e fala assim com ela: você vai cuidar dessa criança, e eu ainda vou te dar um salário para você cuidar dele. Glória a Deus, isso é o Senhor, meus irmãos. Deus ajudou ela, porque Deus tinha um plano na vida daquela criança. E Deus atendeu o clamor de Joquebede. E aquela princesa ali patrocinou. Deu uma mesada para ela, olha que bênção, né? Uma Bolsa Família. Deu uma mesada para ela, para que ela tivesse condições de cuidar daquela criança. E aí depois aquela criança foi para o palácio, e todos nós sabemos a história, né? E essa criança foi chamada de Moisés. Moisés. Que bênção, né? Você confiar no Senhor e ter a coragem que Joquebede teve de enfrentar, né, o mal para poder salvar o seu filho. Para poder salvar o seu filho. Uma mulher de coragem, uma mulher que deu ouvidos à voz do Senhor e ela recebeu vitória, ela recebeu a provisão do Senhor ali para aquela criança, a provisão que ela precisava para cuidar do seu filho, amém? Que possamos nos inspirar na coragem de Joquebede, na determinação dela como mãe, que ela sirva para você, mãe, que está aí desesperada diante das situações. Ah, mas meu marido perdeu o emprego, pastor. Ah, mas eu estou passando enfermidade. Ah, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Tenha coragem de Joquebede, minha irmã. Não desfaleça, não perca a sua fé. O Senhor é contigo. O Senhor dá estratégias. O Senhor dá estratégias para vocês. Tenha coragem. Dê ouvidos à voz do Senhor. O Senhor, Deus da nossa provisão. O Senhor trouxe-lhe o recurso que ela precisava, a autorização para cuidar da criança e o recurso financeiro. Eu conheci um casal lá na Igreja Batista da Lagoinha. Ele é da Paraíba. A gente sabe que o Nordeste passa muitas dificuldades financeiras. E há uns anos atrás, esse irmão perdeu o seu emprego. E estava uma crise terrível lá na Paraíba e aí ele teve um sonho que Deus estava falando com ele para fazer bolos para vender. Estava fazendo bolos para vender, e aí ele acordou assim de manhã e falou com a esposa dele: amor, Deus me deu um sonho, e no sonho ele falava que era para a gente fazer bolo para vender. Aí ela: você está doido? Como que nós vamos sobreviver fazendo bolo para vender? Esse bolo caseiro, esse redondo que tem um furo no meio, né? Você é doido e tal. E ele falou assim: não, vamos fazer. Eu tenho certeza que foi o Senhor que falou. Então a mulher concordou, e eles mudaram da Paraíba e foram para Brasília. Alugaram uma garagenzinha numa casa de 20 metros quadrados. Uma garagenzinha. E aí a mulher dele falou assim: amor, mas a gente tem que pôr uma meta para a gente vender, né? Porque a gente precisa sair para vender e tal. Aí ele falou assim: olha, se a gente vender 100 bolos por dia, a gente consegue manter bem a nossa família, porque não são bolos caros. Então ele tinha que vender 100 bolos por dia. E aí ela foi junto na empreitada, ela confiou que o Senhor tinha falado aquilo com ele, e ela estava ali junto, uma mulher corajosa, amém? Imagina você, mãe, né? Você cria sua filha bonitinha, estudada, para casar com uma pessoa que faz bolo? As mães ficam preocupadas, não ficam? Fala a verdade. Mas tem que casar com o homem de Deus, amém? Que ouça a voz do Senhor, porque o Senhor vai ser o provedor, o Senhor vai ser o sustento. Tem que casar com o homem trabalhador, homem crente, amém? Aí eles foram, fizeram, montaram lá a garagem deles e tal. E Deus foi prosperando a vida deles. Eles são novos, ele tem 38 anos hoje, 2 anos mais velho que eu. Eles tinham a meta de vender 100 bolos por dia, exceto o pessoal da minha célula que já sabe, né?
Chuta quantos bolos ele vende hoje? 300? Quem dá mais? 5.000 bolos que ele vende por dia hoje, amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? 5.000 bolos. 5.000 bolos. Eles têm, sabe aquela garagemzinha de 20 metros quadrados? Hoje são 13 lojas que eles têm. 13 confeitarias na região de Brasília. Por que eu estou contando isso? Coragem. Coragem para obedecer. Coragem para ouvir a voz de Deus e ir executar. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Assim como Joquebede teve coragem de ouvir, Deus está falando com você. Deus fala com seus filhos através de sonhos, visões, e nós temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Está passando necessidade aí? Vai ouvir a voz do Senhor. Às vezes ele está falando, você não está dando ouvido. Amém? Outra mulher que nós vamos ver nessa noite é a mãe de um grande profeta, de um grande juiz do Antigo Testamento. Uma mulher que era infértil, estéril. Ela se chamava Ana, é a mãe do profeta Samuel. E nós vemos na vida de Ana um sofrimento muito profundo, porque naquela época um homem podia ter 2 mulheres. Se uma já é difícil, imagina 2, né? Imagina 2 TPM no mês. Sangue de Jesus tem poder. Não dá, é muita emoção. Quem é casado aí sabe, né? Né, irmão? Muita emoção durante uma semana do mês, né? E aí, o marido de Ana chamava-se Eucana. E Ana era estéril. E tinha uma pentelha que pentelhava a vida de Ana, que era a outra esposa de Eucana. Ela é tão pentelha que eu nem consigo gravar o nome dela. Penina. Penina pentelha. E Penina infernizava a vida de Ana. Penina ia lá e humilhava Ana, porque Penina tinha muitos filhos. Penina tinha dado muitos filhos para Eucana. Então ela humilhava Ana. Né? Na época lá, uma mulher infértil era chamada de árvore seca. Imagina o que essa mulher passou na mão de Penina. E aí então, Ana foi para o joelho orar. Se derramou em lágrimas diante do Senhor, num exemplo de devoção e fé para nós hoje. Ana, ela nos ensina o verdadeiro sentido de ser servo e fiel. Ana, então, foi às lágrimas chorar, angustiada, derramou seu coração diante de Deus. Em meio às lágrimas, ela orou e pediu ao Senhor um filho. Ana pediu ao Senhor um filho. E ela fez um voto com o Senhor. Ela fez um voto. Qual voto? De que aquele filho, que se o Senhor desse, ele seria consagrado ao Senhor. Ele viveria para o Senhor e pelo Senhor todos os dias da vida dele. Só que esse voto, meus irmãos, era uma consequência muito grave para uma mãe. Por quê? Porque quando a criança nascesse, ela cuidaria dele até desmamar e entregaria ele para quem? Para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para que aquela criança crescesse no tabernáculo e ministrasse ali dia após dia na presença do Senhor. Então imagina você, quer muito ter um filho. E aí quando você tem o filho, na hora que desmama, tem que entregar ele. Mas só pelo prazer de ser mãe. O sonho dela era ser mãe. E ela foi e fez esse voto. De entregar o seu filho para estar ministrando na casa do Senhor. E o Senhor se compadeceu. A Bíblia diz que ele se compadeceu e ouviu a oração de Ana. Ouviu a oração de Ana. E Ana deu à luz ao menino. Ao menino. Mesmo sabendo que ela seria privada de vê-lo crescer, de fazer carinho nele durante a sua infância, durante a sua vida.
Ana seria privada de muitas coisas, mas ela quis aquele filho. E o Senhor respondeu a sua oração. E aquela criança nasceu e ela amamentou ele. E naquela época, a criança amamentava até os 2 anos, 3 anos de idade. Então, quando ele completou essa idade, Ana foi até o tabernáculo entregar ele para o sumo sacerdote Eli. E Ana entregou o seu filho ali, numa demonstração de fidelidade ao Senhor. Fidelidade. Fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, amém? Assim como Ana, nós precisamos cumprir aquilo que a gente promete ao Senhor. A Bíblia diz que é melhor que você não prometa do que prometer e não cumprir. E Ana mostra ali uma atitude de comprometimento, de fidelidade ao Senhor. Ela levou ali o Samuel ao sumo sacerdote e ele cresceu ministrando ao Senhor. E todos os anos, Ana fazia uma túnica nova para ele. Ana fazia uma túnica nova e levava até o tabernáculo. E aí ela podia ver o seu filho. E com essa atitude de obediência, o Senhor abençoou Ana. Ela havia pedido um filho. E o Senhor deu mais quantos para ela? 5. Mais 3 homens e 2 mulheres. E Ana teve a casa repleta de alegria. E Penina não pentelhou ela mais. Porque Ana foi honrada. Ana foi abençoada, teve a sua madre aberta. Ana é um exemplo de mulher extraordinária. Ana é um exemplo de integridade, de fé. Ana é uma mulher compromissada com o Senhor, uma mulher que manteve seu voto, uma mulher que se tornou modelo de mãe para muitas gerações e para nós hoje também. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2, eu estou usando a NVI, se puder projetar aqui para quem está sem Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler aqui a oração de Ana. Mas não vamos ver a oração dela pedindo, não. Nós vamos ler a oração dela agradecendo. Agradecendo ao Deus de vitória, agradecendo ao Deus poderoso, que era o Deus que tinha mudado o quadro da vida dela. Todos acharam? Tem aqui não? 1 Samuel capítulo 2, vamos ler do 1 ao 10. Diz assim: então, bom, pode ficar sentado mesmo como estão. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há outra rocha. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece,
Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. E exaltará a força do seu. E exaltará a força do seu. Quantos são ungidos do Senhor aqui? Amém? Você é ungido do Senhor. Seja fiel a Ele. Tenha coragem de Joquebede. Tenha fidelidade de Ana. E você será honrado. Você será restaurado, restaurada. O Senhor é aquele que muda a história, que muda os quadros, aquele que transforma lágrimas de tristeza em risos de alegria. Esse é o nosso Deus. Amém? É o Deus de Ana. Esse foi o hino da vitória, e é o mesmo hino que nós vemos, o mesmo padrão de cântico, de oração, de vitória, de muitos cânticos de batalhas, exaltando o Senhor. Aqui ela está declarando que o Senhor é aquele que derrota os inimigos. O Senhor derrotou a humilhação na vida de Ana, a humilhação que Penina fazia em Ana. O Senhor mudou o quadro dela, e o Senhor vai mudar o seu quadro, amém? Amém? Vai mudar a sua história. Mas seja fiel, tenha coragem para ouvir e prosseguir. Não adianta falar, amém, vim no domingo. Não, tenha coragem de ter ações que provoquem a vitória, que provoquem o seu sair do seu estado de comodismo e buscar a bênção. Nós precisamos caminhar com coragem e em fidelidade ao Senhor. A oração de Ana é de gratidão ao Deus poderoso, que a resgatou dos seus problemas, que mudou suas lágrimas em alegria, colocou ela em seu lar como uma mãe feliz e realizada com muitos filhos. Amém? Muitos filhos. Por causa da fidelidade de Ana em entregar um filho, Deus deu mais 5. E é assim que Deus faz, Deus honra a nossa fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, amém? Amém? Aleluia. Fala assim para o seu irmão que está do seu lado, sua irmã. Deus honra aqueles que são fiéis. E falando em fidelidade, a terceira mãe que nós vamos falar é a mãe mais famosa da história da humanidade. Quem é? Maria. Maria. E existe um equívoco muito grande na cabecinha de alguns pastores que falam mal de Maria. Nós não devemos falar mal de Maria, nós devemos honrá-la, porque é uma mulher virtuosa. A Bíblia declara que ela foi bendita entre as mulheres. Foi bendita entre as mulheres. Uma coisa é o que os homens fazem com Maria, que é errado. Colocam Maria no lugar que não é dela, é de Jesus. Ele é o centro da igreja cristã. Mas nós devemos amá-la, respeitá-la e honrá-la, sim, como uma mulher virtuosa que ela foi. Uma mulher virtuosa. A Bíblia declara que Deus achou graça nela. E é uma mulher amada e admirada por milhões de pessoas em todo o mundo. E nós precisamos sim falar de Maria. Ela ocupou e ocupa até hoje uma única posição na história da humanidade. A mulher que trouxe à terra o Filho de Deus, o Salvador, o Rei. É para qualquer mulher? Não. É uma mulher que merece honra. Uma mulher que merece ser honrada. Como uma mulher escolhida pelo Senhor para conceber o seu filho. A sua história também merece respeito. Maria, ela vivia numa vilazinha chamada o quê? Nazaré. E Maria era uma jovem que estava prometida a um jovem também de Nazaré. Quem? José. Maria estava prometida, era noiva. E aí um dia aparece um anjo
para Maria. E ele fala o que com ela? Você dará à luz a um filho, o Filho de Deus. E ela achou estranho, porque ela era virgem, ela não era casada ainda. Mas o anjo esclareceu, vai ser o Espírito Santo, vamos falar aqui nas palavras de hoje, que vai engravidar você. E aquela jovem ali, atônita, ela resolve obedecer ao Senhor. Era uma jovem fiel ao Senhor, uma jovem pura, uma jovem virgem, temente a Deus. E ela ali então declara: eis aqui a tua serva, Senhor. E Maria então se coloca numa posição de obediência. Obediência. Olha que exemplo para nós. E o anjo declara para ela ali que a criança seria chamada Filho de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, vamos ler do 26 ao 33. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do 26 ao 33. Diz assim: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Imagina Maria recebendo essa notícia. Davi era foi um rei muito amado e respeitado, apesar de seus erros. Ele foi chamado pela Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. E ele foi um rei amado, respeitado. E ela recebe a notícia que Jesus viria da descendência dele, herdaria o trono de Davi. Mas não era o trono físico do reinado, o trono de ouro que sentava lá, não. É o trono das promessas, é o trono do reino de Deus, que foi prometido a quem? Ao povo de Israel, no qual Davi era rei. E Maria ali então, ela demonstrou fé e afirmou ser serva do Senhor e se submeteu à vontade de Deus. Mas e como é que ficou José nessa história? José, que era o homem ali, o cabra macho ali, que a mulher apareceu grávida, e aí? Deus cuidou disso também. Deus falou com José através de sonhos e acalmou o coração de José e declarou para ele que quem tinha engravidado Maria tinha sido o Espírito Santo. E José, como era um homem fiel ao Senhor, submisso ao Senhor, ele acatou. Ele acatou o Senhor, que o Senhor tinha falado. Ele cuidaria daquela criança que tinha sido gerada ali pelo Espírito Santo na vida da sua noiva. E ele mesmo assim tomou Maria por mulher e cuidou dela com todo amor, com todo carinho e dedicação. Crendo na promessa do Senhor, crendo na palavra do Senhor que se cumpriria na vida de Maria ali, quando ela desse à luz a Jesus. E Maria, a Bíblia relata,
que ela sofreu as dores de parto, como todas as mulheres. E mesmo ela carregando ali o rei, o rei soberano de todo o universo, o Filho do Deus Altíssimo. Quero fazer uma pausa aqui. Hoje as mulheres vão ganhar neném, tem toda uma coisa, né? Como é que fala? Esterilização e não sei o quê. Aí não pode tocar a mão no neném nos primeiros dias, porque senão a mãe bate, a mãe fica brava, né? Você não pode abraçar o neném, porque senão dá sapinho e não sei o quê, né? Jesus teve nada disso não. Teve não. A Bíblia diz que Maria deu à luz onde? Estrebaria. O que é uma estrebaria? Desenhando para o dia de hoje. É um curral. Eu me lembro que eu estava na ESA, né? Quem fez ESA aí? Tem alguém aqui que fez ESA? É o nosso irmão ali, ó. Eu estava naquela marcha que saía de uma cidade para outra cidade, era 2 dias de marcha. E aí começou a chover, e aí nós vimos uma fazendinha, assim, era um GC, era um grupo de 8 ou 9, não lembro, quanto que é um GC, irmão? 12, né? É um grupo, o GC é um grupo pequeno, um grupo de combate, então éramos uns 12 ali, e aí nós avistamos um curral. Aí jovem, né, tinha 19 anos de idade, vão para o curral, vão todo mundo para o curral, fomos correndo para o curral. Aí nós pegamos uma pá, tiramos as bostas assim, ó, os estercos, colocamos o poncho no chão e dormimos ali. Quando foi de manhã, meus irmãos, que eu acordei, que eu tirei minha camisa para trocar de roupa e tirei minha bermuda para poder pôr a farda, eu estava quase igual o Gilmar, assim, ó, de tanto carrapato, cheio de pontinho pretinho. Mas eu tirei mais 300 carrapatos de mim. Mais 300 carrapatos. E eu estou falando isso porque, só para vocês entenderem o que é um curral. Às vezes tem gente, criança, que nunca viu um curral, né? Tem jovem que nunca viu um curral. É o lugar onde a vaca vai lá e tal, e faz cocô, e tira leite, não sei o quê. A vaca dorme. Meus irmãos, tinha tanto carrapato, que me encheu de ferida. Fiquei quase um mês coçando. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque com certeza tinha carrapato lá. Era curral. Para vocês entenderem onde Jesus nasceu, o rei, o soberano que criou todo o universo. Jesus estava com Deus também na criação. Ele existia antes da fundação do mundo. E ali Maria, sem luxo nenhum, no curral, em meio aos carrapatos, em meio aos bichos, ela deu à luz a seu filho. Olha o que essa mulher passou. Aí você dá a luz aqui na Santa Casa, vai para a clínica, acha ruim, porque não tem plano de saúde. Queria ver você dando uma luz no curral, você ia gostar. Maria deu a luz ali, num curral. Num curral. Olha o que essa mulher sofreu. Nós devemos honrá-la, amém? Respeitá-la. Que privilégio. Mesmo em meio à estrebaria, ao curral, ela estava dando a luz ao rei. E Maria gozou de muitos privilégios durante sua vida, muitas bênçãos do Senhor. Mas ela também recebeu uma palavra muito dura de Simeão. Uma palavra muito dura, que naquele momento ela não tinha entendido, mas depois ela entendeu. Qual que foi a palavra dura que Simeão passou para ela? Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Imagina você, mãe, receber uma palavra dessa. Imagina você que é mãe, você que é pai, receber uma palavra dura dessa. Maria recebeu essa palavra. Eu creio que Maria estremeceu nas bases ali, mas ela permaneceu firme nos propósitos do Senhor para a vida dela. Essa passagem está em Lucas 2,35. Não precisa abrir não, só para você saber. E Maria caminhou com Jesus, cuidando dele. Quando ele era criança, a Bíblia relata um fato de um desespero de mãe, né? Eu me lembro quando eu era criança, tinha 8 anos de idade. Nós tínhamos ido ver o carnaval. E aí eu me perdi da minha mãe. Com 8 anos. Quem tem filho de 8 anos aí?
lá a Fran e tal, os irmãos, de 8 anos de idade, perdi, no meio da multidão, perdi minha mãe. E aí, graças a Deus, eu encontrei minha tia Maria, lá no Largo Tamandaré, e ela me levou para casa, e minha mãe estava na rua me procurando, desesperada. E aí, quando chegou, aí lá na minha casa, lá tinha uma varanda, eu sentei com a minha tia até a minha mãe chegar. E a minha mãe chegou desesperada, não tinha celular naquela época. Né? Eu tinha 8 anos, quantos anos atrás? Tem 37, 36? Quem é bom de matemática aí? Não, mais. 28 anos atrás. Nossa, é muito tempo, hein? 28 anos atrás não tinha celular. Quando vê, pensa num touro brabo, chegando. Onde você estava, menino? Né? Já viram minha mãe nervosa, né? Não viram ainda. Mas chega aquele touro bravo lá. E aí eu creio que Maria chegou assim com Jesus. Por quê? Quando eles estavam lá naquela época, eles tinham o costume de, na Páscoa, eles irem até Jerusalém celebrar a Páscoa, lá em Jerusalém. E eles celebraram a Páscoa e tal, né? Jesus, Maria, José. E aí quando eles estavam voltando para a cidade deles, perceberam que Jesus tinha perdido. Tinha ficado para trás. Cadê Jesus com 12 anos de idade? Eu tinha 8. Jesus com 12 anos de idade. Cadê? Aí Maria sai igualzinho um touro procurando Jesus, porque é mãe. Ela tinha as mesmas emoções que uma mãe normal tem. Amém? Não, eu ia falar um negócio aqui, deixa pra lá. Não, é porque eu vou falar, né? Então eu vou ficar aparecendo. É que outro dia eu brinquei com os jovens, falei que Jesus ia no banheiro também. Eles acharam absurdo eu falar aquilo. Mas Jesus era homem, tinha necessidades, né? Comia, e tudo que entra tem que sair. Então, Maria também tinha suas emoções humanas, emoções de mãe. Era um ser humano normal, igual a mim e a você. E aí ela sai caçando Jesus, procurando Jesus, e ela encontra Jesus onde? No templo. E eu creio que ela chegou igual um touro. A Bíblia diz que ela questionou Jesus, né, aquela criança. Aí chega o touro lá. Onde que você estava, menino? Você me deixa doida. E aí Jesus responde o que para ela? O que Jesus responde? Eu estava cuidando das coisas do meu pai. E aí a ficha de Maria começa a cair. Realmente, ele tem um propósito. Ele tem um chamado. E Maria começa ali a perceber o que estava acontecendo na vida de Jesus. Que ela vai com ele embora dali. E Maria, ela começa a seguir Jesus em seu ministério. A Bíblia relata algumas passagens que ela fica tão preocupada com ele em um determinado momento, que ela fala que ele está até enlouquecendo, de tanto cansado que ele estava, de tanto que estava trabalhando. Uma mãe preocupada, uma mãe zelosa. E ela também ali na boda, né, de Caná, ela vai ali onde que Jesus estava naquela festa e acabou o vinho, e Maria vai lá, fica preocupada, começa a querer ajudar os donos da festa, e ela vai até Jesus e fala com ele para fazer algo, e Jesus dá uma cacetada nela. Dá. O que tenho eu contigo, mulher? Não chegou a minha hora. E aquela mãe ali recebe aquela palavra dura, porque aí ela estava entendendo que ela já não era a mãe, aquele touro do menino de 12 anos, não. Agora ela era serva. Ela era ali a serva do Jesus Altíssimo. E ela fala, transmite o recado que façam tudo que ele mandar. Ali ela outorga toda a autoridade de mãe para o filho. Toda a autoridade que uma mãe tem sobre o filho, Maria ali abre mão e fala diante de todos, façam tudo o que ele mandar. A mãe ali, ela entendeu que o lugar dela era para servir ali o ministério do filho, do seu Senhor e do seu Salvador. Maria, mulher honrada, mulher virtuosa, mulher obediente, mulher valorosa, chamada pela Bíblia de
graciosa, bendita entre as mulheres. Que exemplo que nós temos. Mas também chegou a hora da espada atravessar a sua alma. E Maria ali como mãe, ela viu o seu filho, Jesus, ser humilhado, esbofeteado, chicoteado. Eu creio que deve ser muito duro para uma mãe ver um filho cair e machucar. Um filho brigando na rua. Imagina um filho apanhar injustamente. Ser esbofeteado, chicoteado injustamente. O coração dela teve uma espada atravessada. A sua alma sofreu como mãe. Sim. Mesmo sabendo que ele precisava passar por tudo aquilo, ela entendeu o propósito maior de Deus na vida do seu filho. E as mães precisam entender o propósito de Deus na vida de seus filhos. Tem mãe que, sabe qual que é o castigo que dá no filho? Você não vai na igreja nesse final de semana, não. Que castigo é esse? Ah, você não vai naquela viagem com os jovens da igreja, não. Ah, você não vai no acampamento esse ano, não. Vai estar de castigo. Gente, isso não é castigo, não. Isso você está trazendo atraso para a vida do seu filho. Oi? Sim, está castigando, mas injustamente. O castigo tem que ser outro. Tira o celular, tira a mesada, não deixa andar de bicicleta. Privar das coisas da igreja, ó, das coisas do Senhor, está errado. Tem que incentivar. Tem que acompanhar. Mamãe, eu quero ir no culto de jovens. Vamos lá, vamos sim, eu te levo. Vamos lá. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha 16 anos. E o Tiago, meu irmão, tinha 8. E aí nós vínhamos aqui numa igreja aqui do lado do Senai. E eu saía lá do Tijuco, lá de cima, e vinha de bicicleta com o Tiago na barra da bicicleta. Na barra da bicicleta de terno, que usava terno, eu de terno e o Tiago de terno, com 8 anos de idade. Mas na hora de descer era fácil, porque o Tijuco é mais alto, né? E o rio vai descendo e o morro também vai descendo. Mas na hora de voltar para casa, meus irmãos, carregar o Tiago na bicicleta, eu era magrinho. Aí o que a minha mãe fez com o meu padrasto? Minha mãe comprou uma mobilete para mim, para ficar mais fácil para carregar o Tiago. Incentivando, né? Não, meu filho, leva seu irmão, vai de motinha e tal. E a gente vinha de motinha, para baixo, para cima, para baixo, para cima, né? E os pais têm que incentivar os filhos a estar na igreja e não privá-los. Siga o exemplo de Maria. Seja uma mãe que acompanhe, uma mãe que incentiva, uma mãe que serve os ministérios do filho. Amém, mães? Amém? Não, está fraco. Amém? Amém? Aí, agora eu senti a coragem de Joquebede. E Maria ali, então, esteve presente no sofrimento de Jesus. Eu nem sei porque eu contei isso. Eu estava falando uma coisa, eu interrompi. Me ajuda aí, gente. Hã? Não, eu lembrei. Porque Maria passou da autoridade de mãe para ser serva. E ela começou a servir o ministério do filho. E aí, a espada finalmente feriu a alma de Maria. E ela viu toda a humilhação de Jesus. Mas uma coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite, é que Maria, mesmo vendo tudo aquilo que Jesus estava passando, tem uma característica em Maria que nós devemos observar e trazer para nós. É a fidelidade. Quantas vezes nós passamos por dificuldade, perde um ente querido, e a pessoa transforma, revolta contra Deus, sai fazendo bobagem, sai quebrando a cabeça, abandona o ministério, abandona os propósitos de Deus,
por achar que Deus é um Deus injusto. Ah, Deus tirou meu filho, não quero mais estar na igreja. Ah, meu marido morreu, agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não, nós precisamos permanecer fiéis, amém? Maria, perdendo seu filho, vendo tudo aquilo acontecer, Maria permaneceu fiel. Permaneceu fiel. Mas pastor, como é que você sabe então que Jesus, depois que ele subiu aos céus, Maria não descambotou? Sabe por quê? A Bíblia relata uma passagem que Maria estava ali com os irmãos na fé e com seus filhos, ministrando a palavra do Senhor. Maria permaneceu firme, sim, testemunhando o Senhor Jesus, o seu Senhor Jesus. Não mais o seu filho, agora o seu Senhor. O seu Senhor. E é esse Senhor que nós devemos testemunhar. E ela ficou ali perto da cruz, observou dolorosamente a angústia, a tortura de seu filho. E Maria, diante de tudo isso, ela se declara pecadora. Que isso, pastor, que blasfêmia que você está falando? Não. Olha o que Maria declara, lá em Lucas 1, 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem que precisa de salvação? Quem que precisa de salvação? Pecador. Maria ali, ela se coloca na posição de pecadora e ela declara precisar da salvação que vem do Senhor. Essa é Maria, nossa irmã em Cristo. A mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, mulher honrada, mulher valorosa, mulher íntegra. A Virgem Maria, sim, foi a Virgem Maria escolhida para gerar Jesus. E a Bíblia declara que José a conheceu como esposa e ela teve filhos. Mas isso não tira a honra que Maria tem como mulher honrada. Amém? Vale a pena ser como Maria, um espírito íntegro, submisso à vontade do Senhor. Vale a pena dar ao Senhor o nosso coração, a nossa honra. Precisamos ser homens e mulheres corajosos como Joquebede, fiéis como Ana e submissos como Maria. Amém? 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 Quantos entenderam isso nessa noite? Amém. Então fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Que nesse dia das mães, que os exemplos das mães bíblicas, das mães que têm suas histórias registradas na Bíblia, sirvam de padrão e modelo para nós, hoje, e para as gerações futuras. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir essas mulheres, né? Em nome de Jesus. As mulheres valorosas que nós temos aqui na igreja. Amém? Mulheres virtuosas, mulheres corajosas, mulheres fiéis, mães, aleluia, aleluia.